Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão para ajudar quem estiver aí projetando um robô ou uma plataforma de robôs para o mercado Binance Futures, mercado futuro da Binance. Então eu vou compartilhar aqui muitos dos meus aprendizados, das coisas que eu usei nos meus projetos de robôs de futuros, passar pelos principais pontos da documentação da plataforma de futuros e qualquer dúvida aí não coberta pelo vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. Então vamos lá. Tudo começou com a arquitetura do Beholder, que é um bot multimoedas, multi-estratégia, mas monocarteira, para apenas uma carteira, para apenas um investidor utilizar, certo? Então, um investidor, né, consegue estar monitorando N pares de moeda na Binance, certo? Pode ser adaptado para outras exchanges? Pode, né, mas essencialmente o projeto que eu construí e no qual eu opero é em cima de Binance Spot, certo? E aí, em cima desse mercado, eu conseguia fazer várias estratégias, né? Sempre em cima aí de spot. Em dado momento, então, nós evoluímos isso para o Hydra, né? Que é uma plataforma onde vários investidores poderiam ter as suas carteiras, as suas estratégias de maneira individualizada. Então, eu cheguei em dado momento no Hydra 1.0, que foi a primeira versão da plataforma. Na época, ela só tinha realmente o suporte a múltiplos investidores, certo? E depois a gente foi adicionando suporte. Na versão 2.0, a gente adicionou suporte a backtest, adicionou suporte à gestão de estratégias, compartilhamento de estratégias. Tem uma série de coisas legais agora. Não lembro de cabeça. Me lembro que o mais legal é o backtest, porque eu uso todos os dias. Mas tem mais funcionalidades que foram adicionadas na versão 2.0. E aí surge a versão 3, né, que vinha como principal mote. Foi a partir do módulo 10 do curso. O principal mote, que é suporte a Binance Futures, né, o mercado futuros da Binance. Tá? Para quem não sabe, aqui já entrando em dicas, né, de implementação, diferente do mercado spot, o mercado futuro, a testnet dele tem interface gráfica. Tá? A testnet é a rede de testes da Binance, certo? Se acessar lá testnet.binancefuture.com, você cria a conta e você tem a testnet de futuros. Esse primeiro diagrama, eu explico ele em muito mais detalhes no vídeo de arquitetura de bot trader, tá? Porque foi lá que ele surgiu, certo? E depois ele foi evoluído no vídeo, né? Eu explico no vídeo de SaaS de bot. Né? O que ele mostra? Basicamente, eu tenho dois painéis, né? Eu tenho o painel que eu chamo de Beholder, que é o painel do usuário, né? Do investidor, vamos chamar assim, e eu tenho o painel do Hydra, que é o painel administrativo, né, que é o painel aí do gestor da plataforma, certo? Esses dois painéis são construídos em React, né, que é a tecnologia de front-end que a gente utiliza, e os dois se comunicam com um back-end, né, com um servidor web que tem aí, que é construído em Node, certo? Que tem toda a parte de endpoints, de chamadas de APIs, certo? Então os dois se comunicam, nenhum deles fala diretamente com a Binance, eles acabam usando o back-end para fazer toda a parte de automações, chamadas APIs, controles, né, como se tem outra oportunidade, controles, o que o usuário está acessando, o que o usuário não está acessando, consumindo, e assim por diante, é feito aí nesse back-end. E é o back-end, né, esse web server, que conversa, então, com a base de dados. Tá? Esse diagrama que é um diagrama de camadas, eu explico ele em mais detalhes, camada a camada, no outro vídeo que está aqui no canal. Né? Embora, quem conhece a arquitetura MVC, já bateu de cara no web server, viu ali que ele segue mais ou menos um MVC, com um ou outro padrão um pouco diferente. E o padrão de interfaces em React também é bem padrão de mercado, com camada de visão e camada de serviços. Tá bom? Então esses dois painéis se comunicam ali com o web server. Existe um terceiro elemento que eu posso trazer aqui mais detalhes em outra oportunidade, que é a versão mobile, né, que é o Palas. O Palas é o projeto mobile, que é um front que se comunica com o mesmo back-end, mas é um front mobile nativo para Android e iOS. Tá? Mas daí ele seria um terceiro painel ali que você tem acesso também. Bom, então esse aqui é realmente full stack JavaScript, tá? Então você utiliza JavaScript no front, JavaScript no back, e o banco de dados ele é todo manipulado via JavaScript também, utilizando o Sequelize, que é uma biblioteca muito bacana aí para Node.js. Bom, então aqui é a arquitetura que eu chamo de arquitetura síncrona, né? Para cada requisição, cada ação do usuário lá em algum dos painéis, isso bate, né,
no back-end que está no nosso web server. Tá? Então, só mostrando rapidamente aqui, este aqui é o admin, né, o painel administrativo, certo? Então eu faço a parte de gestão da plataforma, então usuários da plataforma, os planos, né, que eu chamo de limites da plataforma, as configurações de sistema, configurações de symbols, que são os pares de moeda, logs de sistema, parte de gestão de memória também para ver como é que está, né, a memória do Hydra, alguns logs de sistema também. Então tem uma parte mais administrativa, certo? Que fica aqui. E para o usuário, né, daí você se autentica com o usuário e você tem acesso, né, ao dashboard daquele usuário, mercado, carteira, né, ordens daquele usuário, né, ordens spot, daqui já está com ordens futuras, a gente vou falar mais do que hoje da parte de futuros mesmo, estratégias do usuário, automações e assim por diante. Tá? Então são dois painéis, né, os dois têm uma cara relativamente semelhante porque eu usei o mesmo tema neles, né, não me julguem, eu não sou bom em design, né, mas eles têm funcionalidades completamente diferentes. Né? Num a gente faz gestão da plataforma, ele tem usuários administrativos, no outro a gente faz uso da plataforma, que ele tem usuários comuns. Tá? Isso é melhor explicado daí no vídeo do SaaS, arquitetura de SaaS. Na construção das funcionalidades de futuros, se seguiu utilizando o Sequelize como ORM. Né? Então, o que é um ORM? O ORM ele é uma abstração, né, que permite que eu manipule o banco de dados utilizando o JavaScript. Então, a gente não precisa estar utilizando SQL, por exemplo. E isso também me dá suporte a múltiplas vendors, né? Múltiplos vendors de banco, né? Então eu consigo utilizar a plataforma com banco MySQL, com banco PostgreSQL, com banco Microsoft SQL Server, com banco SQLite, MariaDB. Eu, particularmente, tá, uso e gosto de usar com MySQL, certo? Mas tem alunos, né, que desenvolveram as suas versões com PostgreSQL, e acho que é isso. Acho que são esses dois que o pessoal usa. Acho que tem um aluno que usou com MariaDB também. Tá? Mas, via de regra, é para funcionar também com SQLite. Embora eu não recomende, SQLite é muito limitado. Ele é muito pequenininho. E com Microsoft SQL Server. Tá? Mas aqui não tem grandes, vamos dizer assim, grandes sacadas a serem passadas na modelagem do banco. Tá? Esse aqui é um print que eu tirei mais cedo do diagrama R do banco do jeito que ele está hoje. Certo? E em relação ao vídeo anterior, né, de arquitetura do SaaS, de SaaS de bots, que eu mostro o banco também, pouca coisa foi adicionada aqui. Tá? Pouca coisa mesmo. O que eu preciso ter a mais de informações? Né? Além das informações normais, por exemplo, dos symbols. Eu já tinha informações dos symbols, que são os pares de moedas. Né? A Binance, toda exchange, na verdade, para você negociar moedas, você tem uma série de regras, né? O máximo que você pode negociar, o mínimo, né, o número de casas decimais, etc. Então essas informações eu mantenho na base de dados, e eu já tinha a tabela de symbols para isso, com informações de spot, eu tive que evoluir ela para incluir informações de futuros. E aqui vai uma dica, tá? Não necessariamente do banco de dados, mas vai uma dica importante. As regras de trade do mercado spot são diferentes das regras de trade do mercado futuros. Diferentes como, Luiz? Diferentes em tudo, tá? Número de casas decimais, mínimo e máximo de operação, operações que você pode fazer por dia, por hora, né, e por aí vai. Isso tudo muda, tá, entre spot e entre futuros, mesmo para o mesmo par de moedas. Então, se você opera BTC ou USDT, por exemplo, no spot, você segue algumas regras. Se você opera BTC ou USDT em futuros, você segue outras regras, certo? Então já fica a dica, porque eu gostaria de ter assistido um conteúdo como esse quando eu estava desenvolvendo, porque eu tive muito problema, assim, né, de achar que ia ser mais parecido, algumas coisas e era muito diferente, e achar outras que ia ser diferente e, na verdade, eram muito parecidas. E essa aqui foi uma parte que as regras de negociação são bem diferentes, os limites de uso também são bem diferentes, e aí ter que consultar, né, a API lá de Exchange Info para ver as regras de negociação, e as regras de uso você consulta na documentação oficial da Binance. Tá? Então esse foi um ponto aí que mudou. Ordens futuro tem alguns campos a mais, certo? Então, no mercado futuros, né, eu vou ter, por exemplo, o position side, né? Então aqui eu tenho uma tabela de ordens, eu tive que começar a guardar informação também do position side, né? Então a ordem ela pode ser um long, ela pode ser um short, ela pode ser both, né, que é ambos, né? No mercado futuros também existe suporte nativo a trailing stop,
certo? Então tem alguns campos específicos de trailing stop no mercado futuros. No mercado spot, recentemente eles botaram suporte a trailing stop, mas ainda só via API. Então eu tive que botar campos para preço de ativação, né, para o callback rate, né? Então tem alguns campos específicos aí de trailing stop. O que mais que eu tenho de campos a mais em futuros? Tipo de margem, né? Então no template de ordem, né, como é que funciona na plataforma? Quando eu vou fazer uma automação, eu posso criar ordens dinâmicas, né, que é de acordo com o momento que aquela automação executa. Essas ordens dinâmicas eu estruturei através de templates de ordem. Então o usuário, ele cria um modelinho de ordem. O que é um modelinho de ordem? Eu quero, por exemplo, vender a 10% a mais do que eu comprei. Por exemplo, estou chutando aqui, não é uma recomendação de estratégia, tá? Então você cria um modelinho que diz que o meu preço de venda é 10% a mais do que o preço de compra. E aí, na hora que o robô vai executar a automação, ele faz o cálculo para você e submete a ordem com o preço certo. Então, o order template, para futuros, eu tive que colocar algumas informações a mais. Porque, por exemplo, a alavancagem. A alavancagem é uma coisa de futuros que eu não tinha na plataforma antes. Então, tem um campo lá para o usuário informar a alavancagem da operação dele, do contrato, né? Da posição que ele quer ter naquele contrato. Né? O tipo de margem, se ela é cruzada ou se ela é isolada. A tabela de limites, eu coloquei um campo para dizer se naquele plano, no plano daquele usuário, ele pode operar futuros ou não. Imaginando aí que você pode, por uma questão de risco e por uma questão também de custo, dizer que um usuário só vai operar em spot ou que ele pode operar em futuros também, certo? Pensando aí daqui a pouco, né, tem alunos que estão se estruturando ou até já se estruturaram para monetizar os seus projetos, né? Então eles podem estar vendendo de maneira separada, né, a funcionalidade do mercado de futuros. Né? Então, portanto, você tem spot, por mais tanto você tem também futuros, então você controla isso no plano, como se fosse um recurso do plano. Tabela de usuários, acho que para encerrar esse diagrama, a tabela de usuários ganhou a adição das chaves de futuros. Né? Então, o mercado de spot, ele tem chave e secret de spot, e o mercado de futuros tem chave e secret de futuros. Dá para usar a mesma chave para ambos? Em produção dá. Em produção dá, você consegue criar uma super chave lá na Binance, marcar todas as caixinhas de permissão, né, deixar o usuário com tudo. Falando de banco é isso, não tem nada muito assim, né, sensacional que eu fiz no banco, realmente só adições de campos para guardar algumas informações aí. No aspecto de banco, o banco ele é bem direto, bem crude mesmo, né, cadastro, exclusão, atualização, não tem nada demais aqui na estrutura do banco. E eu já expliquei esse banco em mais detalhes no vídeo, né, nos 2 vídeos anteriores de arquitetura de bots aqui do canal. Tá? Daí fica a dica aí de dar uma olhada, quem ainda não assistiu. Então, nesse recorte aqui, o que a gente tem? Tá? Esse é um recorte que já existia, que é um diagrama que mostra a comunicação dos 2 painéis, o painel administrador e o painel de usuário, na verdade, ao contrário, o painel do usuário em cima, o administrador embaixo. Os 2 se comunicam com um back-end em Node com Express, certo? A comunicação ela é segura através do uso de JWT, tem vídeo aqui no canal. E a atualização em tempo real dos front-ends, né, dos painéis, é feita através de WebSockets, também tem vídeo aqui no canal. Tá? Então, alguma coisa que aconteça no back-end, por exemplo, a Binance mandou uma atualização, a gente atualiza em tempo real na interface, avisando a interface através aí de WebSockets. A persistência de dados, como eu mencionei antes para vocês, ela é feita utilizando o SQLite, então ignorem esse ícone do MySQL, podem pensar em outros bancos aí, né, Microsoft SQL Server, Postgres, né, e por aí vai. Tem esse suporte a vários bancos bem famosos. Eu utilizo com MySQL, mas é independente. Muda um pacote que você instala e uma configuração no .env para você trocar de banco. Tá? Então é bem tranquilo. A gente utiliza também pesado a questão de migrations, né, para gestão de versão do banco. E o que mudou mesmo da versão 2 para a versão 3 da arquitetura foi a adição do mercado futuros aqui. Então, o back-end, ele tanto se comunica com o mercado spot quanto com o mercado futuros. Como assim, Luiz? Não é tudo Binance? É tudo Binance, gente, mas é como se fosse mercados, é como se fossem empresas completamente diferentes, tá? Então, isso aqui, inclusive, prova que a arquitetura, ela suporta mais de uma exchange. Por quê? Porque Binance Spot e Binance Futuros é como se fossem 2 exchanges completamente diferentes.
as regras de negociação são diferentes, né? As APIs para você chamar são diferentes, né? As strings são diferentes. Então, o back-end, conforme a ação do usuário, se é no mercado spot ou no mercado futuros, ele chama a API de um ou chama a API de outro, certo? Então, ficou bem bacana essa parte, né? Claro que tiveram adaptações, como eu mostrei no banco de dados, depois também tiveram adaptações nos endpoints do back-end também, para ele poder entender múltiplos mercados, certo? E o Hydra, né, o cérebro central da plataforma, com suas inúmeras cabeças, passa a receber também as informações, já recebia de spot, passa a receber também as informações de futuros em tempo real, conforme a Binance vai nos enviando, e continua armazenando isso desde a versão 1 do Hydra no Redis. Tá? Um dos principais motivos pelos quais essas grandes atualizações não continuam sendo feitas no Beholder é porque o Hydra ele dá um salto muito grande em termos de arquitetura com a inclusão do Redis para ganho de performance, né? E principalmente execução assíncrona, né, de mensagens. Né? O Redis a gente utiliza tanto para armazenar dados de memória quanto para disparar mensagens de maneira assíncrona quando as automações acontecem, os estímulos chegam e assim por diante. Então o Hydra ele é bem preparado para seguir evoluindo para múltiplos mercados e quem sabe, sei lá, no futuro, múltiplas exchanges também, não sei. Né? Hoje, né, múltiplos mercados em cima de Binance, então Binance Spot, Binance Futuros, certo? Então, realmente, se olhar o diagrama do outro vídeo, o que mudou aqui foi a adição desse ícone aqui de futuros na direita. E aí, quando eu comecei, né, eu já estava operando, então, eu já tinha operado na Testnet, já tinha operado na Binance Futuros em produção, né? Eu comecei, então, a desenhar quais eram as funcionalidades que eu ia querer colocar na plataforma, nessa primeira grande nova versão, né, consequentemente no curso, né, as lições que iriam pôr para o curso. Eu fui, do jeito que eu sempre faço, eu fui na documentação oficial da corretora para ver, dada a lista de funcionalidades que eu levantei, que eu queria implementar, quais seriam as APIs necessárias, quais seriam as strings necessárias. Tá? Então, como eu mencionei antes, eu adoraria ter tido acesso a um vídeo como esse que eu estou fazendo com vocês agora, esse momento aqui com vocês. Tá? Eu não tive, teve uma outra coisinha que eu vi na internet, mas 90% do meu estudo, minha preparação para a construção, foi em cima da documentação oficial. Então eu parti da ideação das funcionalidades e aí procurei. Para entregar essa funcionalidade, quais APIs eu preciso? Essa e essa. Para entregar strings, quais APIs eu preciso? Eu vim aqui, rolava todas, eu vou precisar dessa e essa. E daí eu ia estudando e fazendo os testes com as APIs. Tá? Essa documentação aqui, né, ela é pública, né, vocês acessam na internet botando lá Binance, Futures, GitHub, qualquer coisa assim. Vocês acham ela bem fácil. Né? E ela é organizada. Você tem até uma barra de busca se você estiver procurando uma coisa específica, né? Sei lá, eu estou procurando alguma coisa de alavancagem. Você bota aqui, né, em inglês, né? Leverage, e vai te trazer todos os lugares falando de alavancagem na documentação. Então ela é bem boazinha de utilizar, certo? E ela é dividida em algumas seções. Então aqui em Market Data Endpoints você vai ter os dados de mercado, né, APIs de mercado. Então tem aqui todas as APIs de mercado para futuros. Depois as strings de mercado. Né? Então a API é quando você vai na Binance e pede o dado. A string é quando a Binance te envia o dado assim que ele chegou, assim que ele acontece, que ele está pronto, etc. Então aqui tem as strings que a Binance fornece. Os endpoints de trade, né, que são as APIs específicas para negociação, certo? Então tem aqui tudo que você pode fazer em termos de negociação. As strings do usuário. Então, o que é a string do usuário, Luiz? String do usuário é as coisas que acontecem na sua conta. Então, para o seu robô ser avisado quando algo acontece na sua conta. Você foi, por exemplo, mudou o saldo de carteira, mudou posição em contrato, né, esse tipo de coisa. Daí você é avisado através da string de usuário. Depois tem mais algumas coisas aqui de portfólio e códigos de erro. Tá? Mas eu trabalhei mais nesses as primeiras categorias aqui, Market Data, WebSocket Market, Account Trades e User Data. E aí, em cima dessas APIs, quais APIs que eu, né, estudei, que eu utilizei, né, e que eu posso falar alguma coisa sobre, tirar dúvidas, etc. Tá? Tem muita coisa bacana lá na documentação, muita coisa dá para fazer, o céu é o limite, né, quando o assunto é bot,
principalmente uma exchange grande e que fornece muita API, como a Binance, né, dá para fazer muita coisa. Então eu separei em 3, né, grupos o que eu utilizei para a construção das funcionalidades dessa primeira rodada, vamos chamar assim, de mercado futuros na arquitetura. Primeiro, falando de informações, de APIs de informações, eu utilizei Exchange Info. Exchange Info, assim, eu brinco com os alunos, tem que comer no café da manhã com farinha. Tá? Tanto para spot quanto para futuros. Se você quer desenvolver bot, você tem que dominar a API Exchange Info. Teve uma live aqui no canal, ela está gravada, né, de como diminuir erros em trades, e ela é toda baseada em estudar Exchange Info. Exchange Info ela é a API da Binance que traz todas as informações de negociação de todos os pares de moedas. Então, se vocês vierem na documentação, cadê? Me perdi. O quê? Documentação. Market Data Endpoints, Exchange Information. Isso aqui é a API Exchange Info. Ela traz para vocês, ó, todas as regras de negociação para cada um dos pares de moeda. Mínimo, máximo, casas decimais e assim por diante. Tá? Fiz uma live aqui outro dia no canal, só explicando no detalhe essa API aqui. Ela é importantíssima para implementar bot, tanto de mercado spot, quanto de mercado futuros. Tá? Então foi por ela que eu comecei os meus estudos. Outra API muito importante é a de saldo, certo? Porque, como eu mencionei antes, a carteira de futuros é diferente da carteira de spot. Tá? Isso é bem evidente quando a gente está no aplicativo ali, por exemplo, que você tem a carteira de futuro, de spot, de investimentos, né, de earnings. Então, mas às vezes a pessoa não se toca, acha que é uma coisa só, é minha conta, né? Então é uma coisa só, não, é com carteiras completamente diferentes. Então eu precisava ter dados da carteira de futuros do usuário, né, para poder estar tanto pegando essas informações para exibir na tela, certo? Se eu vier aqui no dashboard, por exemplo, ó, aqui embaixo ó, eu tenho a carteira de spot, certo? E eu tenho a carteira também de futuros. No meu caso, tenho somente dólares nela, né? Tem 3.012 dólares aqui. Tá? De spot tem um monte de moeda, né? Futuros tem aqui só os dólares. Tá? E também eu tenho uma visão mais detalhada, que eu pego de informações também, que é essa visão aqui mais completa, né? Da carteira aí de futuros e de spot, né? Que daí diz lá preço médio, por aí vai. Tá? Para futuros ter essa visão completa não é tão útil. Para spot ela é mais legal, porque ela mostra mais informações de outras moedas. Tá? E o total da carteira também. Então, para fazer isso aqui, eu fui em cima das APIs de balance, né? Que a gente tem aqui as APIs de Futures Account Balance, né? Que é a API de balance. Daí nessa API aqui, né, ele me traz, né, o P&L não realizado, o balance, o saldo disponível, né? O balance é saldo, né? Saldo disponível, saldo total, né, em qual moeda, quantia máxima que eu posso sacar, margem disponível, esse tipo de coisa, vem tudo nessa API aqui de Futures Account Balance, que é a API que a gente utiliza aí para fazer funcionalidades ligadas à carteira de futuros. Tá? Ela só traz informações de futuros. E uma outra muito necessária também, que eu vi que eu ia precisar, era para pegar informações de positions, né? Pegar as posições nos contratos futuros daquele usuário. Tá? Isso também a gente tem, né, as APIs que trazem as posições. Não é essa aqui? Ah, não, é essa aqui mesmo. Ó. Que eu tenho as posições, né? Para cada symbol, né, eu vou ter aí as posições, a minha alavancagem naquele contrato, né, se é isolado ou não, o preço de entrada, né? Eu vou ter a quantidade da minha posição, né, o tamanho da minha posição alocada naquele contrato. Né, isso tudo eu tenho aí nessa API de Account Information V2. Ela me traz, na verdade, todas as posições de uma vez só. E, se não me engano, eu consigo filtrar também. Não lembro se é nessa aqui ou numa outra. Eu consigo passar também qual o símbolo que eu quero saber, né? De qual contrato eu quero saber como é que tá a minha posição. E daí isso permite que eu faça funcionalidades como esta aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui embaixo eu não tô com nenhuma posição aberta. Deixa eu abrir uma posição aqui rapidinho. Isso aqui é ambiente de teste, né? Uma posição BTC USDT, vou fazer uma compra a mercado, por exemplo. Uns 20 dólares, mais ou menos.
Ó, abriu uma posição. Então eu tenho aqui embaixo, ó, assim como lá no painel da Binance, né, eu tenho aqui embaixo um resumo das minhas posições. Eu posso acompanhar como é que está o P&L, né, como é que está a minha margem, preço de liquidação, né, o preço do contrato, o preço que eu entrei, tamanho da minha posição, minha alavancagem, que foi em 10 vezes. Ó. Eu até nem olhei lá, deixei do jeito que estava, né, tava em 10 vezes. Consigo ver minha alavancagem, consigo fechar minha posição, tem essa API também, né, nas positions lá eu consigo daí fechar minha posição, na verdade eu vendo, né, toda a minha posição, ou compro, depende da posição que eu tô, né? Faz a operação aí para encerrar a operação, a posição, certo? E basicamente, né? Basicamente as APIs de posições é para isso, é mais de informação realmente para mim ter ali embaixo. Tem também a API de trocar posição. De trocar posição não, desculpa, de trocar alavancagem e de trocar a margem, mas acho que está no slide seguinte. Tá? Então, de informação, essencialmente eram essas três APIs que eu utilizei. A Account Information para posições, a Futures Balance, para saldo, e a Exchange Info para informações dos pares. E aí, para negociação, né, para fazer, por exemplo, aquele posicionamento de ordem, tem a API de trade, a New Order, né, que é para fazer uma nova ordem. É bem parecida com a API de New Order de Spot, tá? Não teve grandes novidades aqui, é só alguns campos a mais realmente que você vai ter, certo? A API de cancelamento de ordem, que a gente utiliza aí para, enfim, cancelar ordens que não foram executadas ainda que você não quer mais. E a API aí de status e de trade. Status e trade são APIs de informação sobre uma ordem que eu utilizo para fazer sincronização de ordens, certo? Então, se por algum motivo você teve que desligar a plataforma e você subiu de novo e está meio desatualizada as suas ordens, você pode fazer o sync manual. Tá? Via de regra não precisa, vocês viram ali. Eu lancei a ordem, ela se atualizou sozinha, tudo. Via de regra não precisa. Mas se você por algum motivo precisou desligar a plataforma ou teve alguma interrupção da comunicação com a Binance, né? E daí ficou desatualizada as ordens, você pode fazer o sync manual. Para fazer o sync manual, eu utilizei essas duas APIs aqui. A Order Status e a Order Trade, tá? Que são APIs de consulta, certo? E um ponto que essa é uma dica bem boa, tá? Muita gente já me perguntou isso porque o pessoal se atrapalha bastante. Tipo de margem e alavancagem você não envia junto da ordem, tá? As ordens, né, elas são em cima das suas posições, elas alteram a sua posição, né? Se você está comprado, está vendido, quanto você está comprado, quanto você está vendido, certo? Mas a alavancagem e o tipo de margem, elas são antes da ordem, são configurações da sua posição, são configurações do seu contrato, certo? Então, se você quer, por exemplo, mudar a sua alavancagem, né, você tem que chamar a API de leverage. Você não faz uma ordem com outra alavancagem. A alavancagem não vai junto da ordem a informação, tá? Pelo menos nas APIs da Binance não, talvez em outra corretora vá, tá? Na Binance, se você quiser mudar a alavancagem, você muda antes de submeter a ordem. Se você quer mudar o tipo de margem, você tem que mudar antes de submeter a ordem. Quando você submete, daí é só os dados normal da ordem mesmo. Quantidade, preço, stop, esse tipo de coisa. Tá? Isso é uma coisa que os alunos, não os alunos necessariamente, mas a audiência em geral se bate bastante pelas dúvidas que me mandam. Dá para ver que o pessoal não sacou que não é junto da ordem. Apesar de visualmente lá na Binance e aqui na plataforma, eu também coloquei junto, visualmente falando, deixa eu mostrar aqui de novo. Elas ficam aqui, ó, margem isolada e a alavancagem, né? Ela não é enviada junto com a ordem, ela é enviada antes. Então, quando eu clico aqui em Leverage e altero, por exemplo, a minha alavancagem e confirmo, é agora que eu estou mandando a mudança de alavancagem, antes de submeter a ordem. Por isso tem esse botão de confirmar aqui. Mesma coisa na margem isolada. Se eu mudar aqui para cruzada, por exemplo, e confirmar, é agora que eu já estou mudando. Não é quando eu vou enviar a ordem, eu envio antes da ordem. Tá? E na Binance é a mesma coisa, tá? Quando você faz lá pelo painel, né, de futuros, se você muda ali uma alavancagem, você muda uma margem, naquela hora ali já mudou, né? Não é quando você submete o seu buy ou o seu sell que muda, já muda na hora que você confirmou ali a mudança. Tá? Então essa é uma dúvida aí bem recorrente do pessoal que está fazendo bot para futuros, né? E é assim que funciona, pelo menos nas APIs da Binance, tá? São APIs separadas. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho o nome delas. Ó, Change Margin Type
por exemplo, para trocar o tipo de margem, né? Você passa isolated ou crossed para mudar o tipo de margem. E de leverage, change initial leverage. Se não me engano é essa aqui. Que daí você vai passar qual a leverage que você quer para o contrato perpétuo daquele symbol que você está informando ali. E daí ele troca a alavancagem, tá? Tem regras, certo? Tem várias regras aqui envolvidas, eu não vou conseguir entrar nelas hoje, mas tem várias regras do que você pode e não pode fazer, certo? Você não pode ficar trocando de cruzada para isolada ou aumentando a alavancagem, diminuindo a alavancagem à torta e à direita. Tem regras para isso, tá? Dependendo do tipo de operação, dependendo da margem que você possui, saldo em carteira e por aí vai, tá? Então, mas via de regra, falando de API, falando de, né, tecnicamente falando, essas APIs que você chama. Essa aqui de leverage, que é Change Initial Leverage, e a outra de Change Margin Type, só que você usa para mudar ali o tipo de margem e alavancagem, tá? Submeter ordem é a API de trade normal, nenhum mistério. Você vai vir aqui ó, em Count Trades Endpoints. Essa API aqui, não de transfer, é New Order, essa aqui ó, New Order. Tá aqui todos os parâmetros que você pode passar, certo? E aqui está a resposta que você tem, né, em caso de sucesso da sua ordem foi recebida com sucesso no book. Tá? Se você tiver algum erro, é do mesmo jeito que você trataria erros de spot. A Binance vai dar um 400 para você, né, que é um erro de parâmetros, e vai descrever no corpo da resposta mais detalhes do erro. Onde é que você errou, mais ou menos, não dá no detalhe, mas dá mais ou menos o que você errou para você estar corrigindo aí. E do outro lado, né, além das APIs, né, eu tive que também estudar quais as strings de futuros eu estaria utilizando para garantir as funcionalidades que a gente queria na plataforma. Né? Esse diagrama aqui também é um diagrama que já existia na plataforma. A única adição é o mercado futuros aqui na esquerda. Né? Então existe um barramento de informações que é o Exchange Monitor, que ele vai sendo alimentado pelas strings da Binance. A Binance me manda lá, foi atualizada uma ordem, mudou saldo da carteira, alguma coisa do tipo. Eu vou recebendo isso e vou colocando em memória, isso vai estimulando o robô e vai disparando as automações. Então eu precisei fazer a mesma coisa para receber dados de futuros também. Houve uma liquidação no mercado, né? Mudou a carteira de futuros do usuário, mudou uma ordem de futuros do usuário, né? Esse tipo de coisa aí, para mim receber essas informações também ir para o cérebro do robô e, né, ser testar as condições para que execute, né, as automações. Tá? Então a gente plugou algumas strings de futuros no barramento. Existem muitas strings de futuros, vocês devem ter visto ali quando eu mostrei a documentação, tem muitas strings de futuros. Eu selecionei as que eu considerava assim, mais cruciais, né, pelo menos para uma primeira rodada de funcionalidades, né? Porque não adianta também a gente querer abraçar o mundo e demorar 1 ano para entregar, 2 anos para entregar o software, né? Então, o que seria mais relevante no início? E uma das decisões que eu tomei foi, por exemplo, tá, essa é uma decisão um tanto quanto polêmica e questionável, mas facilmente contornável para quem não gosta. Tá? Book Candles eu não conecto nas strings de Book Candles de futuros. Tá? Eu continuei alimentando a plataforma somente com Book Candles de spot. Tem string de Book Candles de futuros, tá? E é do mesmo jeito que você conecta em spot, só muda lá o URL que você conecta. Mas as strings de Book Candles, elas acabam consumindo muito processamento e muita memória, e é praticamente a mesma informação nos dois. Tá? Eu fiz vários testes antes de tomar essa decisão, e a diferença nos preços, né, da abertura, fechamento, etc., das velas principalmente, entre o mercado spot e o mercado futuros, era na média 0,05%. Então, uma decisão que eu tomei foi, ou eu ia para uma abordagem de, não, eu vou ter string, vou monitorar o book de futuros, vou monitorar candles de futuros, por causa de 0,05% de diferença, e vou dobrar o meu custo de infraestrutura, porque vai me consumir muito mais CPU e muito mais memória, né? Ou não, eu assumo, né, essa diferença aí de 0,05%, né, de margem de erro, vamos dizer assim, né, e trabalho com as mesmas strings que eu já tenho conectadas, porque minha plataforma já tem suporte a spot. Tá? Então, se quiser, né, eu até trabalho isso bem detalhadamente no curso, né, se você quiser plugar em tudo, e você tem infraestrutura e grana, né, para aguentar isso,
à vontade, não tem problema nenhum, dá para fazer. Tecnicamente falando, é bem tranquilo de fazer, inclusive eu mostro como. Mas a minha decisão, né, eu estou usando assim, né, eu utilizo as strings de book e de candles, e tem outros alunos utilizando assim também já. Tá? Antes até de eu tomar essa decisão, eu consultei alguns alunos que já estavam operando em futuros, e eles já estavam utilizando as strings de book e de candles de spot, mesmo para operar futuros, e estava dando tudo certo. Então foi a decisão que eu acabei tomando aí por uma questão mais econômica de infraestrutura mais otimizada. Tá? E as strings exclusivas de futuros que eu estudei, implementei e realmente são importantíssimas é a user data de futuros, que é basicamente você ficar sabendo o que acontece com as suas ordens, o que acontece com a sua carteira de futuros, né? A Binance também te avisa quando você está prestes a ser liquidado, tá? Então ela manda tudo isso via API de Futures User Data, que é esta API. Deixa eu mostrar aqui. User Data Strings. Deixa eu ver aqui. Ó, essa API aqui, User Data String, ela vem tudo nela. E dela se baseia em eventos. Tem a Margin Call, que é um evento aí de margem, né? Quando o risco, né, da posição está muito alta, né? A margem ficou muito magrinha ali, ela te avisa. Eu tenho também, esse aqui é o Close, né? Esse aqui é o Event Margin Call. Eu tenho atualizações de Balance e de Position, né? Então ela também te avisa quando atualiza aí a sua posição ou o seu saldo. Atualizações de ordens, certo? Ela te avisa aí quando uma ordem sua foi atualizada, mudou um status, alguma coisa assim. E configurações da conta. Quando você muda, por exemplo, uma alavancagem, quando você muda um tipo de margem, esse tipo de coisa, ela também lhe avisa que foi alterado. Tá? Então, é uma maneira de manter sincronizado o seu robô com o que acontece lá na Binance, através da string de usuário, string importantíssima aí. Tá? Então, por isso que eu falo que é interessante você colocar no seu plano de controle dos seus usuários, né, se ele vai ter acesso a spot e se ele vai ter acesso a futuros também. Porque já nasce com uma string a mais, por exemplo. Eu vou estar conectado na string de spot para receber atualizações de spot dele, e se ele tiver o futuros, eu vou me conectar também na string de futuros para ter acesso aí a futuros. Então tudo acaba consumindo recurso da máquina, acaba consumindo os limites de uso da Binance, certo? Então é interessante que vocês, quem for monetizar isso de alguma forma, né, esse conhecimento, que vocês cobrem por isso, né? Porque é algo realmente premium, algo que pode dar muita grana para o usuário se ele souber o que ele está fazendo, né? Se ele souber operar no mercado futuros. Então é interessante que você também seja recompensado por isso, né? Com planos daqui a pouco mais caros cobrando dele. Tá? E a outra string é a Mark Price. A Mark Price é uma string bem simples, ela é de preços dos contratos, certo? Então eu tenho aqui, eu recebo daí, né, praticamente em tempo real o preço dos contratos. Então, apesar de eu não estar monitorando, né, o book especificamente de futuros, eu estou monitorando sim, né, o mark price, aí, que é o preço dos contratos. O robô está assim recebendo e monitorando em tempo real, praticamente real. E a última que a gente monitora também, né, que eu achei super válida, é a de liquidations. A string de liquidations são liquidações de mercado. Tá? Então, toda vez que acontece uma liquidação, na verdade é uma vez por segundo, tá? Não é toda vez, mas uma vez por segundo, tá? Se aconteceu naquele segundo alguma liquidação de, sei lá, BTC USDT, por exemplo, não sua especificamente, no mercado, ele envia por essa string. Então, de acordo com as liquidações que estão acontecendo no mercado, você daqui a pouco pode tomar também ações, né? Você pode fazer parte das suas condições, das suas estratégias, as liquidações estão acontecendo no mercado, nos contratos. Tá? Então, é uma string exclusiva de futuros que a gente acaba pegando os dados também. Mas tem muita string, tá, gente? Tem muita string que dá para ir agregando à plataforma conforme você for tendo ideias de funcionalidades, ideias de automações e principalmente também, né, a grana para expandir a sua infraestrutura, porque tudo isso acaba consumindo recursos, né? Tudo isso acaba consumindo CPU e memória. Beleza? Então aqui acho que esse aqui é o último diagrama, que é basicamente o fluxo que as informações acabam, né, acabam passando, né? Os mercados, seja spot, futuros, eles enviam as informações para o Hydra. Imagina o Hydra como sendo o corpo central, a plataforma, certo? Ela joga isso na memória que está no Redis, e o Redis, através da arquitetura PubSub, que eu expliquei bastante detalhes no outro vídeo de arquitetura de SAS,
ele direciona para os robôs. Então é como se o Hydra fosse o corpo e cada cabeça fosse um beholder separado, né, para um investidor independente. E aí ele vai recebendo os estímulos, chega tudo num corpo central, as informações, e ela distribui através do heads para as cabeças certas, certo? E aí as automações são disparadas via APIs também na Binance. Então a informação ela começa na Binance, né, percorre por dentro do sistema, gera os estímulos e se atender a condição, a gente bate na Binance para fazer as ordens, né, fazer as operações. Bom? Então essa arquitetura aqui eu até descrevi mais no outro vídeo, aqui realmente só incluiu um ícone a mais do mercado futuros, que ele acabou entrando na roda aqui também. E aí, conseguiu te dar um norte de como projetar uma plataforma de robôs para futuros? Espero que tenha ajudado, e se ajudou, espero que você deixe seu like também para ajudar aí o meu canal a crescer e conseguir chegar a mais pessoas, certo? Considere também se inscrever no canal, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. E novamente reforço, se você teve qualquer dúvida sobre o assunto, estiver projetando um robô, tiver alguma dúvida aí pontual que eu consiga tirar aqui pelo canal mesmo, deixa aí embaixo que eu respondo todo mundo. Combinado? Na sequência também eu vou recomendar alguns vídeos que podem lhe ajudar aí no seu projeto de robô. Até a próxima.